Todo mundo animadíssimo, todo mundo cheio de energia positiva. Sabe para quê, gente? Para essa linda prova aqui, FCC, TRT2, técnico administrativo, área administrativa. Então, olha lá, nós temos um texto falando acerca do mito de Pandora. Só de começar o texto, a gente já sabe que existem referências intertextuais nesse texto. Ah, Flávia, a FCC cobra muito intertextualidade? Não, mas nessa prova ela cobrou várias coisas que ela não cobra muito. Tem uma questão de prefixo, gente, pensa. Então, a gente não pode também ficar ali sempre apegado ao que a banca cobra mais, não. Primeira coisa que eu faria, principalmente que é um texto com vários parágrafos, eu daria uma observada na paragrafação do texto para evitar pular pedaços. Primeiro, segundo, vai ter uma questão, por exemplo, sobre esse segundo parágrafo, terceiro, quarto, aí vou aqui, ó, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e o 10º parágrafo. Dou uma olhada, André Francisco Pilon, disponível em Jornal da USP. Acesso não é a data de publicação do texto, mas eu olhei aqui a data de acesso do texto para ter uma noção de como é que essa prova foi construída. Isso me ajuda, gente, a ter uma noção de tipologia e de gênero. Esse texto aqui é um texto argumentativo, tá? Então a gente vai perceber que ele começa falando de Pandora, mas o objetivo dele não tem nada a ver com Pandora. Ele está criticando o mundo mesmo, tá? Então vamos lá. A caixa de Pandora, e aí ele usou entre aspas porque ele está colhendo isso lá da mitologia grega. A caixa de Pandora é uma metáfora usada para caracterizar ações que, menosprezando o princípio da precaução, desencadeiam consequências maléficas, terríveis e irreversíveis. O mito de Pandora, então aqui ó, uma referência intertextual. Então, o mito de Pandora origina-se nos poemas épicos de Hesíodo a Teogonia, escritos durante o século XVII a.C. e considerados uma das versões mais antigas sobre a origem do universo. Então, basicamente, ele explicando aqui que o mito de Pandora remonta à própria origem do universo, logicamente, o mito, tá? Zeus, aí ele tá te contando a historinha. Zeus deu a Pandora como presente de casamento uma caixa. Na Grécia Antiga, um jarro. Mas avisou-a. Esse A é quem, gente? Avisou Pandora para nunca abrir a caixa, pois seria melhor deixá-la a caixa intocada. A vontade de abri-la, e aqui fazendo uma referência à caixa novamente, superou qualquer precaução. Essas remissões pronominais, elas são essenciais para a gente entender de fato o texto, tá? E também, em alguma medida, elas servirão de base para questões de interpretação de texto, beleza? A vontade de abri-la superou qualquer precaução. Coisas horríveis voaram para fora, incluindo ganância, inveja. Pandora, Pandora, por que você não deixou essa caixinha fechada? Né? Por que você quebrou esse jarro, Pandora? Então, coisas horríveis voaram para fora, incluindo ganância, inveja, ódio, dor, doença, fome, pobreza, guerra e morte. Hoje em dia, a caixa de Pandora, agora, gente, o que ele está fazendo? Uma analogia. Quando eu falar a caixa de Pandora continua sendo aberta, analogia entre o mito de Pandora e a contemporaneidade. E aí ele traz a crítica de fato do texto. Hoje em dia, a caixa de Pandora continua sendo aberta, não por pessoas desavisadas, mas por personagens que prestam serviços em nome da ciência, da política e da economia. Então ele está falando que essas pessoas voluntariamente despejam maldade no mundo em nome da ciência, da política e da economia. Aí estão os agravos à saúde da população. Então ele está falando de prejuízos, tá? À biodiversidade, ao habitat dos demais seres vivos, biodiversidade, a preservação dos ecossistemas, a própria Terra como um todo. A confiança na tecnologia como panaceia para todos os males, então é uma crítica. A tecnologia, essa confiança exagerada. A confiança na tecnologia como panaceia para todos os males resultou em considerar a inteligência artificial como opção para o declínio da inteligência natural. E ele está fazendo uma crítica a isso, né, gente? Ele não está a favor disso, ele está falando, gente, olha para cá, olha o que a gente está fazendo, abrindo diversas caixas de Pandora na contemporaneidade. E aí o texto segue.
E agora, passando à segunda parte do texto, nós temos o seguinte: efeitos adversos relativos ao ultraprocessamento de alimento, às transformações genéticas, às radiações eletromagnéticas continuam ainda pouco explorados. Entidades diversas subsidiam pesquisas científicas, desde que seus resultados respaldem, a priori, o que afirmam seus métodos, produtos e ações. Então, aqui, gente, ele está mostrando que os resultados são manipulados. Vocês conseguiram fazer essa leitura? Já vou colocar aqui, ó, resultados manipulados. Jornalistas, influenciadores e meios de comunicação social teriam que destacar os objetivos desejáveis e colocar em debate os caminhos para alcançá-los, alcançar esses objetivos o que desejáveis. Então ele fala do papel de parte da sociedade civil, né, jornalistas, influenciadores e meios de comunicação que deveriam de alguma forma interferir nessa dinâmica e colocar aí a serviço da sociedade as coisas com objetivos mais claros, com objetivos mais nobres, tá? O resgate da Terra e o resgate da humanidade são aspectos complementares. Então, Terra e humanidade no texto não são tratados como a mesma coisa, mas sim como temas complementares e devem ser tratados simultaneamente no espaço e no tempo para seu apoio mútuo. Então ele entende que essas duas relações aí, terra e humanidade, precisam estar ao mesmo tempo se ajudando, tá? A questão é que as mudanças dependem da adoção de novas formas de estar no mundo. Elas implicam o apoio de dimensões interdependentes, íntima, o mundo pessoal, interativa, que são as relações grupais, social, que envolve política e economia, biofísica, que diz respeito às condições ambientais. Existe uma sinergia entre todas essas dimensões. Elas podem se congregar em torno de objetivos comuns, que são os ecossistemas, ou se repelirem, ruptura e caos. Eis aqui a caixa de Pandora. Então, quando ele fala eis aqui a caixa de Pandora, ele está falando dessa ruptura aí, desse caos. Ele está falando, por exemplo, desses efeitos adversos relativos ao ultraprocessamento de alimentos, às transformações genéticas, às radiações, as coisas que ainda são pouco estudadas e também as coisas que são estudadas com viés. Aí, pensando politicamente, né? Ele está falando de estudos pautados em viés. Então, coisas que são o quê? Manipuladas em alguma medida, tá? Bom, uma vez lido o texto, a gente vai para as questões, sempre pensando no seguinte. Cadê aqui que o trem para? Pronto. Por meio da frase, eis aqui a caixa de Pandora, o autor alerta sobretudo contra. Primeiro, gente, a FCC já colocou um sobretudo, que ela está dizendo o seguinte, o que é mais importante nessa dinâmica? Quais os aspectos que devem ser priorizados na dinâmica do texto? Então ele fala da propensão em buscar explicar os dilemas do presente por meio dos mitos gregos. Isso é o mais importante? Não, gente. Muito antes, pelo contrário. O que ele está trazendo de mais importante quando ele fala de caixa de Pandora são os efeitos adversos das atitudes tomadas pela ciência, pela política, pelos jornalistas, ou seja, por toda a sociedade. E aí os efeitos adversos produzidos conscientemente, porque a caixa de Pandora, vamos lembrar, essa abertura é consciente, tá? Então aqui nós vamos falar de efeitos adversos. Bom, então eu tenho lá assim, ó, a crítica excessiva aos recursos da tecnologia, os quais poderiam dirimir problemas ambientais e sociais. Bom, gente, não é uma crítica excessiva, não é isso que ele vai chamar de caixa de Pandora. Muito antes, pelo contrário. Ele fala o seguinte, o problema é tratar a tecnologia como uma panaceia, ou seja, como uma solução mágica para todos os problemas. Isso aqui tá errado, né? Você vai tratar a tecnologia como se fosse aí uma solução mágica. Gente, falta de regulamentação das mídias nas redes sociais. Isso nem está no texto. Vamos lembrar que quando a gente faz uma interpretação de texto, a gente está olhando a alternativa que extrapola, a alternativa que limita, a alternativa que não está contida no texto, que é o caso dessa daqui, por exemplo. A gente pode pegar uma alternativa que contradiz o texto
E a gente pode pegar uma alternativa que traz um posicionamento divergente em relação ao texto. Então, isso aqui são os erros das alternativas. Então, quando eu penso nisso aqui, ó, alternativa com erro, o que, que ela faz, gente? Ela extrapola, ela limita, ela não está contida no texto. Vou colocar um está aqui para ficar mais... Não está contida no texto, ela contradiz o texto ou ela traz um posicionamento divergente do presente no texto. Bom, então quando eu falo em regulamentação das mídias nas redes sociais, isso simplesmente não está no texto, tá? Então essa daqui, ó, é esse elemento, ó, não está contida no texto. A tendência instintiva que impele o indivíduo a alterar as leis naturais do meio ambiente. Gente, ele não está falando apenas disso, né? Ele fala de aspectos ligados ao meio ambiente, mas ele vai além disso. Então, não é, primeiro, uma tendência instintiva, ele está falando mais de um aspecto intencional, em benefício próprio. Então, o homem altera o meio ambiente e, às vezes, produz efeitos nocivos em função da sua própria, o quê? Vontade. Então, no texto, a gente tem isso aqui bem mais ou menos. Essa daqui, ó, ela limita o texto e apresenta aspectos extrapolativos. Ela faz os dois. Porque esse instintivo é extrapolativo. E quando eu falo alterar as leis naturais do meio ambiente, eu já estou o quê? Basicamente limitando a lógica do texto, porque não é apenas isso, né? Ela traz também esse potencial de afetar os ecossistemas, mas afeta a humanidade, afeta a terra e o homem que está nessa terra, tá? Bom, agora, olha o que eu falo. Ações, essas ações são ações com vontade, né? São imbuídas em uma vontade. Ações que ignoram a proteção à saúde das pessoas. E aí, gente, a proteção da saúde das pessoas envolve tudo. Saúde física, saúde mental. Então, são ações que envolvem, né, ignorar a proteção. Então, se ignora a proteção, quer dizer, geram ou podem gerar danos, tá? A saúde das pessoas e dos ecossistemas. Então, quando a gente volta aqui ao texto, né, a gente consegue entender o seguinte: a questão das mudanças depende de novas formas de estar no mundo. Envolve isso aqui, ó, íntima, interativa, social, política e biofísica. Mas isso tudo é afetado. Então, quando a gente pensa no que está sendo afetado, a gente está pensando tanto que nos ecossistemas, que aí representando o resgate da terra, quanto o resgate da humanidade, que são aspectos complementares que devem ser tratados simultaneamente no espaço e no tempo para seu apoio mútuo. Então, o que representa, sobretudo, a ideia dele? Ó, ultraprocessamento de alimentos vai prejudicar a saúde humana? Claro. Transformações genéticas, lógico que a gente está falando de transformações genéticas danosas, podem prejudicar? Sim. Radiação eletromagnética? Sim. Então, todos esses aí aspectos podem afetar tanto os ecossistemas quanto a saúde humana. Então, quando a gente pensa o que é a caixa de Pandora e qual é o alerta que o autor quer dar? Que a gente tem que ter foco nas ações que ignoram a proteção à saúde das pessoas e dos ecossistemas. Essa é a melhor alternativa. E eu sempre falo, gente, que uma questão de interpretação de texto, a gente está olhando qual é a mais certa e qual é a mais errada. Então, essa daqui é a mais certa, tá? No contexto do enunciado, que pede a correta. Então, é de estuda que a vida muda. E aí a gente continua por aqui. Depois eu tenho o seguinte: a redação alternativa. Então, quando eu falo em redação alternativa, eu já estou pensando em aspectos mais gramaticais do que propriamente aspectos textuais. Então, a redação alternativa de um comentário baseado em trecho do texto e que mantém a correção
gramatical style. Lembrando, gente, que quando eu falo em correção gramatical, eu já posso pensar no perfil da FCC. O que ela mais avalia? Concordância. O que mais que ela avalia além da concordância? Regência. O que mais que ela avalia além de regência? Crase. O que mais? Pontuação. Emprego de pronomes. E claro, gente, não apenas isso. Posso ter uma falha em conjugação verbal, reticências. Posso ter erro em ortografia. Esses erros em ortografia, eles são comuns na Fundação Carlos Chagas, tá? Então, eu tenho o seguinte. Caberiam explorar com mais profundidade os malefícios advindos do ultraprocessamento dos alimentos. Primeira coisa, eu vou pensar assim, ó. Quem explora, explora algo. Eu vou explorar os malefícios. Aqui no meio, eu tenho um termo intercalado entre o verbo e o seu complemento. Quando eu tenho um termo intercalado entre o verbo e o seu complemento, eu tenho que pensar assim, par, pode. Eu poderia usar um par de vírgulas, mas uma vírgula só fica errado. Então, par, pode, tá? Eu posso colocar um par aqui, isolando esse adjunto adverbial de modo. Eu poderia, Flávia, suprimir a segunda vírgula? Isso também ficaria correto? Sim. Então, a nossa regra é par ou nada. Então, quando se tratar de um adjunto adverbial intercalado entre o verbo e o seu complemento, a menos que ele seja extremamente longo, e 3 palavras a gente não considera longo, a gente vai trabalhar com isso aqui, ó, par ou nada. Ou a vírgula vem em pares, ou ela não vai existir. Só que eu tenho um outro problema aqui, ó. O que caberia? E esse verbo caber, ele cai toda hora na FCC. O que caberia? Caberia explorar com mais profundidade. Caberia explorar. A exploração é que caberia. Então, nesse caso, eu tenho uma oração. Esta oração é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, ou seja, é um sujeito oracional. E como sujeito oracional que o é, a gente vai ter que o verbo da oração principal fica sempre na terceira do singular. Então, caberia explorar com mais profundidade os malefícios advindos do ultraprocessamento dos alimentos, das transformações genéticas e das radiações eletromagnéticas. Então, o que caberia? Explorar esses malefícios caberia, beleza? Então, nesta frase aqui, ó, nós temos 2 problemas. Um problema de pontuação, porque o adjunto adverbial, ele pode vir entre vírgulas ou sem vírgulas. Eu não posso separar o verbo do seu complemento por vírgula. E tem um problema clássico de concordância, porque, havendo sujeito oracional, o verbo da oração principal fica sempre na terceira pessoa do singular. Então, vou colocar já essa dica aqui, ó. Havendo sujeito oracional, o verbo da oração principal fica na terceira do singular. Beleza? Respirou e continuou a missão humana. Eu tenho lá, na letra B, tanto os objetivos desejáveis como os caminhos para alcançá-los deveriam ser debatidos por jornalistas, influenciadores e meios de comunicação. Bom, sujeito composto, ó, tanto os objetivos desejáveis como os caminhos para alcançá-los. O que é esse los? Os objetivos desejáveis deveriam ser debatidos por jornalistas, influenciadores e meios de comunicação. Bom, essa daqui tá linda, mas eu só posso marcar a letra B, gente, se eu encontrar erro nas demais, porque eu quero a correta, e aí eu preciso encontrar o erro nas outras, tá? Respira e continua. Como existem entre ambas relação de dependência, então o que existe, gente? Aqui, ó. O que existe para você localizar o sujeito? Existe relação de dependência mútua. Então, aqui, ó. Relação é o núcleo do sujeito. Então, aqui, ó, como existe. E eu não posso separar o sujeito do predicado por vírgula. Então, essa vírgula aqui, ó, ela não deve ser utilizada. Por que ela não deve ser utilizada? Não
se separa o sujeito do predicado por vírgula. Então, não posso separar o sujeito do predicado por vírgula. Então, eu vou ter lá o seguinte, ó. Como existe entre ambas, aí ele está falando da Terra, por exemplo, e da humanidade, como existe entre ambas relação de dependência mútua, aí essa vírgula aqui já está certa. Por que ela está certa? Porque ela está separando essa oração aqui, ó. Já que existem, né? Então, essa vírgula aqui, ó, limite de oração subordinada, é uma adverbial, né? Versus a principal. Quando a oração adverbial está antes da principal, a vírgula é obrigatória. Então, quando eu falo assim, ó, como existe entre ambas relação de dependência mútua, eu estou falando, já que existe entre ambas relação de dependência mútua, devem ser resgatadas simultaneamente a Terra e a humanidade. Aqui está certo, ó, devem ser resgatadas a Terra e a humanidade. Lembrando que como eu tenho um sujeito composto posposto, que é isso aqui, ó, a Terra e a humanidade, se eu optasse pelo singular, não estaria errado. Quando o sujeito é composto posposto, a concordância pode se dar com o termo mais próximo ou com o conjunto. Vamos tentando colocar essas dicas, porque é uma forma de a gente ampliar o nosso conhecimento, tá? Aqui o plural tá certo, mas eu vou colocar que caberia o singular. Por que caberia o singular? Sujeito composto posposto ao verbo. Quando o sujeito é composto posposto ao verbo, eu posso concordar tanto com o termo mais próximo quanto com o conjunto. As duas concordâncias são aceitas. Combinado? Fechou? E aí a gente continua. Então a letra C, ela tinha erro de pontuação e erro de o quê? Concordância, mostrando que esses são assuntos realmente que vão embasar os repertórios aí da FCC, nossa banca mais que amada. Gente, eu gosto da FCC, eu acho que é uma banca bem justa, bem transparente, com boas provas. O aluno que estudou dá conta da prova, isso acaba sendo mais importante também, tá? Bom, aí eu tenho lá assim, ó. Pouco se explora os efeitos adversos do ultraprocessamento dos alimentos. Na hora que falou se explora, o que disparou seu coração? A partícula se. Eu costumo brincar com vocês e falar assim, ó, se não disparar na hora da prova, vai disparar na hora do gabarito, né? Aí na hora do gabarito tá lá o menino pensando no se, o que aconteceu, né? Se você tivesse visto se, isso não teria acontecido. Então aqui, ó, quem explora, explora algo. Então, é um verbo transitivo como direto. Quem explora, explora algo. O se, então, é uma partícula passivadora. O que a gente sabe? Se há PA, não há OD. O objeto vira sujeito paciente. Então, pouco se exploram os efeitos adversos do ultraprocessamento dos alimentos. Então, isso aqui, ó, sujeito, é um sujeito paciente. Então, teria que ser pouco se exploram, né? Quando você tem partícula passivadora, o verbo concorda com o sujeito paciente. Então, o verbo concorda com o sujeito paciente. Então, pouco se exploram os efeitos adversos do ultraprocessamento dos alimentos, o mesmo ocorrendo com as transformações genéticas e as radiações eletromagnéticas, tá? O ideal nem seria o mesmo ocorrendo, seria o mesmo ocorre. Esse o mesmo aqui, ele está correto. Por que esse o mesmo está correto? Porque ele está retomando toda a ideia anterior. Isso também ocorre. Aqui seria assim, ó. O ideal seria o verbo conjugado. O mesmo ocorre com as transformações genéticas e as radiações eletromagnéticas, beleza? Então, por que a gente está tirando esse gerúndio aqui? Porque são duas orações coordenadas entre si. Quando as orações são coordenadas entre si, elas vão pedir verbos no modo indicativo, tá? Elas são duas orações independentes. O gerúndio vai formar uma oração reduzida, então eu precisaria de uma oração principal. E aqui eu não tenho essa oração principal. Então, como são duas orações coordenadas entre si,
Ambas precisam de verbo autônomo, verbo no modo indicativo. Pouco se exploram os efeitos adversos do ultraprocessamento dos alimentos. O mesmo ocorre com as transformações genéticas e as radiações eletromagnéticas. E aí, vamos para a última. E a última, gente, é outro verbo muito caidor de com força mesmo em se tratando de FCC. É o verbo tratar. Gente, você faz 20 provas da FCC, em 18 vão aparecer o verbo caber e o verbo tratar. E o menino ainda tá pensando. Tá pensando. Não anotou isso não. Já fez uma tatuagem? Trata-se de cabe olhar o sujeito, porque o caber pode estar no plural, depende do sujeito. Se for sujeito oracional, aí nós vamos deixar na terceira do singular, né? Dizem na terceira do plural, alguém que eu não sei quem, dizem que não se tratariam apenas de, viu-se, meu coração disparou. Quando meu coração dispara diante do si, a primeira coisa que eu tenho que pensar é qual que é a transitividade desse verbo. Quem trata, trata de. Então, esse de aqui, mostrando que o verbo é transitivo indireto. Quando o verbo é transitivo indireto, isso aqui é índice de indeterminação do sujeito. E aí, gente, quando se é índice de determinação do sujeito, o que acontece com ele? O verbo fica sempre na terceira pessoa do singular. Então, dizem que não se trataria apenas de pessoas desavisadas, aquelas que vêm abrindo simultaneamente, aquelas que vêm abrindo. Quem vem abrindo? Aquelas. Então, eu ainda preciso colocar acento nesse vem, porque o referente é plural, é pessoas desavisadas. Aqui, dizem que não se trataria de pessoas desavisadas, aquelas que vêm abrindo atualmente, par ou nada, Quem abre, abre algo. Verbo transitivo direto, eu tô abrindo a caixa de Pandora. É o adjunto adverbial. Igual a gente já colocou numa outra questão aqui, eu vou ter par ou nada, na letra A, par ou nada. Adjunto adverbial vai. A vírgula vai para a festa casada ou ela fica em casa solteira. Não vai ficar passeando por aí, não. Então, nesse caso aqui, gente, o que acontece? Se o se for índice de indeterminação do sujeito, nós vamos usar sempre a terceira pessoa do singular, beleza? Então, se sendo índice de determinação do sujeito, nós vamos ficar com a terceira pessoa do singular. Bom, o que a nossa questão basicamente trabalhou? Nossa questão basicamente trabalhou pontuação. Vocês perceberam isso? E o que? Concordância. Então, isso aqui. Bom, nós já tínhamos uma inclinação pela letra B, de bom continuar estudando, de bunda na cadeira, né, e faca na caveira, porque não vai tomar posse se não estudar não, gente, tem jeito não. Então, nós já tínhamos uma inclinação pela alternativa B, achamos os erros das demais, então a gente pode seguir tranquilo para a próxima questão. Aqui, eu já deixei uma bolinha, porque apareceram vários casos que são muito caidores de com força mesmo, no bom dialeto mineiro, na FCC. Então, nós vamos pegar aqui, concordância, mais especificamente, a concordância verbal, e nós estamos pensando em casos que a nossa banca prioriza. O que a FCC prioriza? Sujeito oracional. Se eu tenho um sujeito oracional, o verbo da oração principal fica sempre na terceira pessoa do singular. Então, eu vou colocar aqui, eu vou dar exemplo entre os casos, tá? Então, o verbo da oração principal fica na terceira do singular. Bom, além disso, ela prioriza o verbo haver, tá, gente? Só que o verbo haver, a gente tem que pensar nos sentidos mesmo. Eu tenho haver existencial, terceira do singular, que é um caso de oração sem sujeito. Ela prioriza o haver indicando tempo decorrido, que é igual ao verbo fazer, né? Também terceira do singular. Por quê? Porque ele vai formar oração sem sujeito. E, por fim, ela prioriza o haver em outros sentidos.
Quando o haver está em outro sentido, gente, ele concorda com o sujeito. Então, ele varia. Por que eu gosto de explicar isso? O verbo haver não é sempre invariável. A gente tem que tirar isso da cabeça, afastar essa conclusão não lógica da nossa cabeça. Outra coisa que eu tenho que pensar é que os sinônimos, ó, existir, ocorrer e acontecer, esses verbos aqui, ó, são pessoais e variam para concordar com o sujeito. Então, eles são pessoais e eles variam em relações de concordância com o seu sujeito. Bom, aí, passando para um último caso, a partícula se, que apareceu ali em duas alternativas. O verbo haver não apareceu, mas ele é muito caidor. Mas o verbo existir apareceu. Não sei se você reparou aqui, ó. A gente tinha o verbo existir, ó. Tá vendo? O existir aqui. Só que ele concorda com o seu sujeito. O sujeito aqui era o quê? Singular, tá? Então, o se, ele vai ser tratado a partir da transitividade do verbo. VTD, VTDI, eu vou ter um se, PA. Quando se é partícula passivadora, o que vai acontecer, gente? O verbo concorda com o sujeito paciente. O verbo Então, o verbo vai concordar com o sujeito paciente. Se por acaso eu tiver verbo intransitivo, transitivo indireto e mesmo um verbo de ligação, índice de indeterminação do sujeito, claro que aqui, ó, eu preciso que o sujeito seja o quê? Indeterminado, tá, gente? Se o sujeito estiver escrito na frase, pode ter o verbo intransitivo, pode ter o verbo que for, que a gente não tá falando isso aqui, porque aqui é índice de indeterminação do sujeito. Então, a minha condição é isso aqui. Aí eu vou ter índice de indeterminação do sujeito. Índice de determinação do sujeito, sempre terceira do singular. E aí, para não ficar muito abstrata, a gente aproveitar o nosso tempo, obviamente, vamos lá revisar alguns pontos aqui por meio de frases. Sujeito oracional, acabei de falar com vocês que a FCC ama o verbo caber. E às vezes ela vai intercalando palavras plurais só para tentar te seduzir. Ó, vamos supor que eu tivesse assim, ó, cabe. Aqui, ó, cabe aos estudantes, colocou isso aqui só para te distrair, chama distraindo o neném. Cabe aos estudantes escolher ferramentas no processo. Você tem que escolher, meu filho, não tem jeito. O que cabe aos estudantes? Isso aqui. Então, isso aqui é o sujeito que oracional. O que cabe? Escolher. Escolher ferramentas no processo cabe aos estudantes. Verbo na terceira pessoa do singular. Isso aqui é o verbo da oração principal. Agora, vamos para o verbo haver. Haver com valor existencial, terceira do singular. Então, eu falo assim, ó, esperava que houvesse explicações para o caso. Houvesse. Se eu fosse fazer a mesma frase com o existir, esperava que existissem explicações, porque o verbo existir varia para concordar com o seu sujeito. Já o verbo haver, não, porque ele é caso de oração sem o quê? Sujeito. Então, nós temos cenários diferentes. Bom, tempo decorrido, eu falo a, e se fosse o verbo fazer também no singular, ó, há ou faz semanas que não nos falamos. Então, há semanas ou faz semanas que não nos falamos. E não posso colocar fazem semanas,
vão fazer semanas, porque nesse caso aqui a gente tem indicação de tempo decorrido, o certo é apenas a terceira pessoa do singular. E quando eu falo o verbo haver em outros sentidos, eu posso colocar assim, ó, houveram-na por incapaz. O que quer dizer isso? Consideraram-na incapaz, julgaram-na incapaz. Aqui, ó. Consideraram-na incapaz. Aqui, ó. Eles haviam escolhido a data do evento. Eles haviam escolhido, tá certo, é no sentido de eles o quê? Escolheram, o sujeito tá aqui, ó, eles. Então não é caso de oração sem sujeito. Quer dizer, em outros sentidos, o verbo haver se flexiona normalmente, tá? Bom, e por fim, a partícula se. Eu costumo brincar e falar assim, ó, 3 coisas disparam o seu coração. Se, que e haver. Isso aqui tem que disparar o seu coração, porque se não disparar no dia da prova, vai disparar no dia do gabarito. Então, você pode escolher um dia que vai disparar, porque essas 3 coisas são muito importantes quando a gente vai fazer a análise sintática, quando a gente vai analisar a concordância, a sequência de tempos, ou seja, vai envolver todos os aspectos morfossintáticos da frase, tá? Bom, então tô lá no se. Se eu tenho um verbo transitivo direto ou direto e indireto, eu vou ter partícula passivadora e o verbo concorda com o sujeito paciente. Então, aqui, ó, resolveu-se o problema, quer dizer que o problema foi o quê? Resolvido. E resolveram-se os problemas. Quer dizer que os problemas, o quê? Foram resolvidos. Então, resolveu-se o problema e resolveram-se os problemas. E aqui embaixo, gente, quando eu tenho verbo intransitivo, transitivo indireto, qual que é o verbo que a FCC mais ama de paixão? É o tratar. Então, é dele que nós vamos tratar. Aqui, ó, trata-se de questões complexas, mas não tão complexas. Você vai dar conta delas, é só observar isso aqui, ó. Eu tenho se, eu tenho de, o tratar vai ficar paradinho, ceteris paribus, tudo mais constante. Ele vai ficar parado, porque vai ser um índice de determinação do sujeito, e como índice, a gente vai usar sempre a terceira pessoa do singular. Então, com isso, a gente já fez uma revisão, já começamos o dia sentindo aquela energia positiva, afastando os mal-olhados, já vai pra lá, né, do desânimo, já focado no que precisa ser feito. E sem dar desculpa pra si mesmo, né? Sem ter dó de você. Porque dó a gente tem que ter do menino que tá cortando cana, né? Então a gente tá aqui estudando, a gente tá carregando um lápis. Com a internet, pensa. Então, ninguém tá sentado no chão, escrevendo no papel de pão. Então, bora lá. O trecho que apresenta palavra formada a partir de prefixo com ideia de negação. Ô Flávia, a FCC costuma cobrar muita formação de palavras? Não, porém, entretanto, todavia, pode cobrar. Aqui, gente, relembrando você o que é prefixo, né, sufixo, a gente tem 2 processos básicos de formação de palavras, aqui, ó. Isso aqui cai tão pouco, né, que a gente pouco revisa também. Então, processo de formação. Eu tenho a composição. Na composição, nós estamos falando da junção de radicais. Aí, na composição, eu tenho 2 tipos. Ó, eu tenho por aglutinação. Aglutinação, a perda de fonemas. E eu tenho composição por justa posição. Se for por justa posição, o que acontece? Não há perda de fonemas.
Bom, aí pensando nessa lógica aqui, tá? Exemplificando os dois casos. Quando eu falo em aglutinação, eu tenho, por exemplo, aguardente é água mais o que? Ardente, tá vendo? Planalto, plano mais alto. Embora, o advérbio embora é em boa hora. Em mais boa mais hora. Então, eu vou embora, eu vou em boa hora. Então, peguei isso tudo e aglutinei. E na justa posição, eu tenho, por exemplo, palavras assim, ó, junto, passatempo. Apesar de ser, aqui, ó, junto, né, é justa posta. Não perdeu nem ganhou o quê? Fonema. Gira, sol. Apesar de ter ganhado um S, é só para manter a sonoridade, não alterou nada. Então, gira, sol. E, logicamente, posso ter, por exemplo, terça-feira. Ela é composta e com hífen. Ai, Flávia, toda palavra que tem hífen é composta? Não, obviamente não. O hífen pode estar marcando a inserção de um prefixo. Então, a primeira coisa que a gente falou aqui foi de composição. Mas eu tenho um outro processo de palavras, que é o processo de derivação. No processo de derivação, ocorre acréscimo de afixos. O que são afixos? Prefixos ou sufixos associados ao radical. Então, aqui, ó, derivação, a gente vai ter acréscimo de afixos, prefixos barra sufixos. Vamos pensar em prefixos para a gente ter uma ideia melhor desses elementos. A, ante, des, in, intra, ob, ab, ex, sub, sob, sobre e outros tantos aqui. Os prefixos, gente, eles vão ter carga semântica. Por exemplo, quando eu falo feliz, e aí depois eu falo infeliz, isso aqui é um prefixo com uma carga semântica de o quê? Negação. Todo mundo consegue ter essa ideia? Os sufixos, por sua vez, normalmente vão mudar a classe da palavra. Então, por exemplo, quando eu falo feliz, eu posso vir aqui e falar felicidade. Transformei o adjetivo feliz a partir de um sufixo em um substantivo. Eu posso falar felizmente. Isso aqui transformou o termo em um advérbio. Então, os sufixos normalmente vão mobilizar mudanças na classe da palavra, enquanto os prefixos normalmente vão modificar o sentido. Por isso que aqui pediu um prefixo de negação, modificando o sentido. Então, sufixos, o que eu vou ter? Ó, mente, dade, issa, são, pode ser com dois S também, são, e outros tantos, eiro, ista. Então, bomba, bombeiro, manobra, manobrista, vão formar profissões aí também. Então, basicamente, sufixos, entre outras tantas possibilidades que a gente tem, tá? Bom, mas agora a gente já sabe que tipo de elemento que a gente está procurando. Nós estamos procurando isso aqui, ó, prefixo. Prefixo vem antes do radical. Ao passo que o sufixo, obviamente, após o radical. Então, prefixo antes, sufixo depois do radical. Vou procurar isso aqui, ó. A vontade de abrir superou qualquer precaução. Pre é um prefixo, só que esse pre ele vai indicar anterioridade. Caução, que é de cautela, né? Precaução, cautela antecipada. Então, apesar de ser um prefixo, ele não dá ideia de negação, ele dá ideia de antecipação. Pressentimento, o que você sente antes, beleza? Pré-natal, que você faz antes da natalidade. Pré-vestibular, o que você faz antes do vestibular. Então, esse prefixo aí, ele dá uma ideia de antecipação.
O resgate da terra e o resgate da humanidade são aspectos complementares. Aqui a gente não vai ter um prefixo para a gente analisar nenhum sentido. Zeus deu a Pandora como presente de casamento uma caixa, também nada. Uma das mais antigas versões sobre a origem do universo, nada também. Desencadeiam, des é um prefixo, encadeiam, desencadeiam. Mas esse des não vai indicar negação, né, gente? Esse desencadeio vai indicar início da ação, né? Então, desencadeiam consequências maléficas, temíveis e irreversíveis. Aqui a gente vai ter. Que não podem ser revertidas. Então, reversíveis, nós vamos ter esse i, que dá a ideia de negação, irreversíveis, que não pode ser revertido aqui no caso. Então, nossa resposta vai ser a alternativa E, de estuda que a vida muda. Nós estávamos procurando um prefixo, no caso aqui a gente achou o prefixo i, vou colocar ele aqui. Existem outros tantos prefixos que a gente poderia abordar, tipo pré, que apareceu aqui, marcando que antecipação. E é comum que os prefixos modifiquem o sentido da palavra, enquanto sufixos normalmente modificam o quê? A classe da palavra, beleza? Então, letra E de estuda que a vida muda. Bora para a próxima questão. Aí você voltou para a interpretação de texto, depois de 2 gramáticas, aí ele falou, ai gente, nossa, que movimento é a vida? Vida em movimento, amigo. O autor propõe que, para que se estabeleçam novas formas de estar no mundo. Bom, voltando ao texto, tá? Você vai perceber que a gente tem um monte de ações. Então, ó, voltar lá no texto para você já pegar isso aqui, ó. A questão é que as mudanças dependem da adoção de novas formas de estar o quê? No mundo. Vamos pegar isso aqui, ó, vou usar até um verde, ó. Que aí você já sabe que isso aqui tá nesse parágrafo. E o que implicam? Ó, elas implicam o apoio de dimensões interdependentes. Claro que eu posso resumir isso aqui, isso não é a mesma coisa de limitar o texto. Então, interdependentes, ações íntimas, interativas, sociais e biofísicas. Então, o mais importante é eu pensar em dimensões interdependentes. Pensei no texto e agora já posso voltar. Então, eu já sei que é preciso interdependência. Aí vou lá. Então, é preciso, entre outros pontos, quer dizer, eu não vou conseguir abordar tudo, eu vou pegar uma parte. Transferir o poder de tomada de decisão para instituições tecnocráticas. Não fala nada de transferência de poder. E, na verdade, gente, ele faz uma crítica a entender a inteligência artificial como uma panaceia para todos os males. Então, claro que isso aqui está fora de cogitação, né? Há uma crítica a compreensão do uso de A como panaceia para todos os problemas. Então, há uma crítica nesse sentido, tá? Depois eu vou ter o seguinte, financiar pesquisas que corroborem resultados pré-definidos. Ô, gente, vou fazer uma críticazinha? Pode? Pequenininha? Sabiam que essa palavra não tem hífen nem acento? Certo? É assim? E na prova tava desse jeito, tá? Flávio, você tá falando que a FCC escreveu a palavra errada? Sim, estou. Está errado, tá? Então, financiar pesquisas que corroborem resultados pré-definidos. E ainda vou falar mais. Corroborar aqui, aproveitando, né, é um verbo transitivo direto mesmo. Então, aí, nesse caso, quando vocês têm mania de falar assim, corroborem com, corroborem para, e esse verbo não pede preposição, tá? Então, corrobora algo. Então, isso corrobora melhorias na educação. Isso corrobora prejuízos. Isso corrobora sucesso. Direto, tá? Bom, e pré-definidos, o certo nem é falar pré-definidos, é pré-definidos, né? Então, financiar pesquisas que corroborem resultados pré-definidos, beleza? Isso aqui não, porque ele critica isso, né? Então, há uma crítica ao viés
nas pesquisas científicas, que é isso, né, gente? Então, há uma crítica ao viés nas pesquisas científicas. Substituir a inteligência natural pela artificial. Isso também ele faz uma crítica, né? Então, nesse caso também não. Há uma crítica a isso. Haver convergência. Ah, isso aqui é a palavra que a gente estava buscando. Porque ele fala que tem que haver uma associação entre coisas pessoais, sociais, ambientais, entre outros. Não tem problema não ter tudo, não. Então, isso aqui dá. Agir em prol do planeta, ou seja, em detrimento de propósitos individuais. Mas ele não fala em detrimento, que seria deixar de lado os propósitos individuais. Ele fala que a gente tem que conciliar questões pessoais com questões também relacionadas ao planeta. Então não existe esse em detrimento. Isso aqui, ó, contradiz o texto. O texto fala que deve-se buscar conciliar interesses pessoais, sociais, grupais, econômicos e ambientais. É isso que está lá no nosso texto. Então, essa aqui contradiz o texto. Logo, nossa resposta D de Deus ajuda menino que senta e estuda. Muito, na verdade. Beleza? Então, fechou a questão de interpretação de texto, questão 4. Respirou e continuou. Essa questão aqui, gente, ela tem a ver com a leitura do texto. Então, vou voltar ao segundo parágrafo, só para a gente entender o que está aqui, ó. Mas avisou quem? Beleza? Aí você vai falar quem que é. Para nunca abrir, pois seria melhor deixá-la intocada. Essas questões são de referenciação. Então, questão de referenciação. Uma questão de referenciação, ela demanda voltar ao texto. Então, necessário voltar ao texto. Uma questão de referenciação, ela precisa do texto, tá? Não fica com preguiça, não, porque senão a chance de você errar, obviamente, é muito maior. Então, tô lá no segundo parágrafo, vou usar o marca-texto verde, ó. Zeus deu a Pandora como presente de casamento uma caixa. Na Grécia Antiga, um jarro. Mas avisou a filha dele, Pandora. Avisou-a quem? Pandora. Para nunca abrir a caixa, pois seria melhor deixá-la intocada, a caixa. A vontade de abri-la, de abrir a caixa, superou qualquer precaução e coisas horríveis voaram para fora da caixa, incluindo ganância, inveja, ódio, dor, fome, pobreza. Se ela soubesse, talvez não teria aberto. Talvez, né, gente? Porque tem gente que é má de natureza, tá? Então não vamos ignorar isso, não. Vamos acreditar na bondade do mundo irrestritamente, não, que não é, não. Bom, então avisou-a Pandora, beleza? Para nunca abrir a caixa, pois seria melhor deixá-la intocada, a caixa. Logo, nossa resposta, letra A, já a vida muda quando a gente senta e o que? Estuda. Então, gente, numa questão dessa, não confia na sua cabeça. Volta ao trecho, observa a referenciação, aí vai dar tudo certo. E aí você continua. Bom, aqui eu já deixei um pedacinho do texto exatamente para a gente fazer isso aqui, ó. Lá, a caixa. Abrir a caixa. Avisou-a Pandora. Então, só para a gente já ter aqui um pedacinho, tá? Mantendo as relações de sentido estabelecidas no contexto, o trecho sublinhado em entidade diversa subsidiam pesquisas científicas desde que seus resultados. Então, isso aqui é condição. A gente pode aproveitar para explicar que o conector desde que ele pode ter dois sentidos. Ele pode ser condicional e ele pode ser temporal. Condicional, ele vai ser igual a contanto que se
temporal exemplos das duas situações para a gente pensar no que reproduz melhor o caso da prova, tá? Desde que você estude, será aprovado no concurso. Ô, gente, tem coisa que dá certo, hein? Aqui já é uma intimidação. Desde que você estude, será aprovado. Se não estudar, não vai ser, não. Tá, outro dia deixou de fazer um para casa, aí dizer que a senha dele do ambiente do aluno sumiu, blá, aí eu fui e troquei a senha. Aí eu coloquei, vai estudar, vagabundo. O menino não é que ele estudou? Ele, mãe, troca a senha. Eu falei, só depois das suas notas. Não, por enquanto vai ficar essa daí. Vai estudar, vagabundo. Tá achando o quê? Eu tô aqui trabalhando pra pagar a escola e você vai ficar aí faltando, perdendo senha? Aí tá lá, ocorrência. Tipo, ele não fez 3 dias seguidos para casa. Aí eu, tá, que é isso? Aí ele, não, mãe, é que eu perdi a senha. Eu falei, vamos resolver isso agora. Então, desde que você estude, será aprovado. Para de dar desculpa e vai estudar. Então, desde que você estude, será aprovado, condicional. Se você estudar, será aprovado. Lembrando que aqui, ó, ao substituir por um se, por exemplo, você tem que ajustar o verbo, tá? Porque o se, ele pede futuro do subjuntivo, né? Às vezes, aproveitando para te dar uma dica, tá? Às vezes, quando a gente vai fazer uma substituição de conectores, apesar de os conectores terem o mesmo sentido, pode ser necessário fazer ajustes na forma verbal. Então, em caso de substituição, isso aqui aparece bastante, tá? Então, em caso de substituição de conectores, pode ser necessário ajustar o verbo. Então, pode ser que a gente tenha que fazer ajustes na forma verbal. Aqui, esse verbo está no futuro subjuntivo. E aqui ele está no presente de subjuntivo. Aqui, por exemplo, o ajuste era obrigatório, tá? Se não ajustar, a frase fica o quê? Errada, tá? Bom, e eu posso ter um conector temporal, desde que passei no concurso, agora você já está em outro nível, já está tomando posse, receba, Senhor. Desde que passei no concurso, minha vida mudou para melhor. Vamos especificar que é para melhor, né? Então, desde que passei no concurso. Então, esse desde que aqui, ó, ele é temporal. No momento que, quando passei, a partir de quando passei no concurso, minha vida mudou para melhor. Então, nesse caso, nós temos um recorte temporal. Beleza? Então, só para você entender, ó. Aqui você pode substituir por um. A partir de quando passei no concurso, minha vida mudou para melhor. Pronto. Só para ter uma noção. Bom, então nós já sabemos que o conector, desde que, ele pode indicar condição ou tempo. No caso da frase, né, gente, aqui, ó, desde que seus resultados respaldem a priori o que afirmam seus métodos, a gente tem uma condicional. Ou seja, quando esses resultados ou se eles refletirem os resultados, se eles refletirem os resultados. Então, ou seja, a gente vai investir na pesquisa se os resultados forem o quê? Favoráveis ao que nós desejamos. Então, é isso que está falando aqui. Então, de modo que é consequência, por mais que é concessão, mesmo que é concessão, assim que, logo que é tempo, e contanto que é condição, eis a nossa resposta. Condição, beleza? Então, é de estuda que a vida muda. E a gente continua.
Aqui, ó, temos um poema. Aí você falou assim, vamos brincar de poesia? Aí você falou, não tô gostando, tá. Então, Ferreira Goulart observou o autor, né? Pensou um pouquinho aqui, entendeu mais ou menos. Leia o trecho a seguir do poema de Ferreira Goulart para responder as questões de números 7 a 9. A estrela. Gatinho, meu amigo, fazes ideia do que seja uma estrela? Então aqui, ó, quando eu falo fazes ideia, eu estou conversando com um gatinho. Tu fazes. Você consegue perceber que eu tenho um tu aqui e que o gatinho representando aqui o papel de ouvinte. É um vocativo, né? Dizem que todo este nosso imenso planeta, coberto de oceanos e montanhas, é menos que um grão de poeira se comparada a uma delas. Uma delas, o quê? Estrela. Estrelas são explosões nucleares em cadeia, numa sucessão que dura bilhões de anos, o mesmo que a eternidade. Não obstante, gatinho, confesso que pouco me importa quanto dura uma estrela. Importa-me quanto duras tu. Tô falando com o meu gatinho, querido amigo. E esse teus olhos, azul safira, com que me fitas. Então ele tá lá falando, né? Porque o povo fala que quando uma pessoa morre, vira estrela, e ele tá falando, não me importa quanto dura uma estrela, o que me importa é quanto duras tu, querido amigo, com esse teus olhos azul safira, com que me fitas, beleza? Então, nesse caso aqui, a gente tem uma lógica do texto, que é um texto destinado a uma espécie de diálogo com o gatinho, para falar sobre a efemeridade da vida, porque ele tá com medo do gatinho morrer. Vocês perceberam isso aqui? No verso, não obstante gatinho, confesso, não obstante, gente, dá uma ideia de quê? Vamos pensar na lógica do texto. A locução conjuntiva introduz no contexto uma ideia de comparação, concessão, condição, consequência. Ele fala, olha, uma estrela dura muito, gatinho, mas isso pouco importa. O que me importa, gatinho, é o quanto você vive. Então, o mais perto daqui vai ser a ideia de o quê? Concessão. A ideia de oposição talvez fosse um pouco melhor, mas eu não tenho essa resposta. E a gente só lida com o possível, né, gente? Eu sempre falo isso, não dá pra gente escolher o que não está entre as alternativas. Não obstante, no caso do trecho aqui, é mais um conector. Aqui, ó. Confesso que pouco me importa quanto dura uma estrela. É muito mais uma oposição, mas isso não importa, mas isso não tem importância. Só que, entre as alternativas apresentadas, eu tô vendo aqui, ó. E o foco na vida do gato. Então, a melhor opção seria, embora isso não me importe, tá? Como ele perguntou só o sentido, a gente vai marcar concessão. Flávia, você acha que uma questão dessa dá pra gente recorrer? Olha, a gente pode até tentar, tá? Mas o sentido concessivo é aquilo que não anula o que veio antes. Então faz sentido também. Como é que eu falo? O que é a concessão? A concessão é o seguinte, eu trago uma informação que não anula a anterior. A estrela dura muito. Embora isso não faça diferença na minha vida, porque é isso que ele tá falando. Olha, a estrela dura muito, gatinho, mas isso pra mim não faz diferença, pois o que me importa é o quanto me fitas com seus olhos azuis safira. Então, é isso que ele tá falando, beleza? Então, melhor alternativa aqui, concessão. Evidencia-se no poema a sagacidade do gato diante da ingenuidade do eu lírico. Ô, gente, o gato nem se manifesta. É só o eu lírico. Vocês estão vendo o gatinho conversar aqui? Não tô vendo, não. Então, a sagacidade do gato, isso aqui não tem. Hesitação do eu lírico quanto à eternidade do cosmos. Primeiro que o cosmos não é eterno. Ele fala que as estrelas duram muito, beleza? E ele não tá hesitante quanto a isso, ele só tá falando que isso não importa para ele, que o que importa é o gatinho, é o quanto o gato dele vive. Vínculo afetivo entre o eu lírico e o gato. Muito possível, porque ele chama o gato de o quê?
amigo. Então, no poema, a gente nota o autor, ou eu lírico, né, que é o jeito mais correto de falar, o eu lírico dialogando com o gato e expressando os seus sentimentos por ele. E é lógico que a gente imagina que esse sentimento seja em alguma medida recíproco, combinado? Ó, o deslumbramento do eu lírico diante da beleza estética da natureza. Não tem isso. Isso aqui, ó, passa longe do texto. Ele fala assim, isso não me importa. A beleza da estrela, quanto tempo dura a estrela, eu tô nem aí. A angústia do eu lírico diante da irrelevância da sua existência. Não, ele até está angustiado, mas não tem a ver com a existência dele, tem a ver com a efemeridade do seu gato. Saber que o gatinho dele pode morrer. Então, o que fica presente entre as alternativas que nos foram ofertadas é o vínculo afetivo estabelecido entre o eu lírico e o gato. Letra C, de com certeza a vida muda se a gente senta e estuda. E aí a gente continua. Texto, a gente vai precisar desses quês aqui, ó, pra gente entender o seguinte, ó. Retoma uma expressão anteriormente mencionada, o que se sublinha em. E aí, gente, para eu saber se retoma ou não, para retomar é pronome relativo. Eu preciso da frase toda. Então, ó, eu tenho lá assim, gatinho meu amigo, fazes ideia, aqui ó, fazes ideia disso, do que seja uma estrela. Essa oração toda aqui ó, é uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Se essa oração é uma completiva nominal, fazes ideia disso, esse que está aqui, ó, é uma conjunção integrante e não vai retomar termos. Então, fazes ideia disso, beleza? Dizem, aqui é a mesma coisa, ó, dizem que, quem diz algo. Aqui, ó, essa oração toda vai ser uma oração subordinada, substantiva, só que objetiva o quê? Direta, mesma coisa o quê? Porque ele também vai ser uma conjunção integrante. Como é que vai ser? Dizem isso. Então, dizem que todo este nosso imenso planeta coberto de oceanos e montanhas é menos que é comparação. Então, nesse caso, eu tenho uma locução comparativa. Se eu quisesse especificar mais, de inferioridade. Então, dizem que todo este nosso imenso planeta coberto de oceanos e montanhas é menos que um grão de poeira, se comparado a uma delas. Estrelas são explosões nucleares em cadeias, numa sucessão que dura bilhões de anos. O que dura bilhões de anos? Uma sucessão. Só que esse não tá aqui nas alternativas, não, tá? Então, só te mostrando aqui que esse não tá, não. Então, aqui, ó, menos que já tá. Locução comparativa. Dizem isso. Fazem ideia disso. Conjunção integrante. Conjunção integrante. Aí eu só tô fazendo esse aqui porque você vai ver, ó. Numa sucessão que dura bilhões de anos. O que dura bilhões de anos? A sucessão. Então, nesse caso aqui, ó, esse que é pronome relativo. Ele retoma o termo antecedente. O mesmo que a eternidade. Igual a eternidade aqui, ó. O mesmo que, igual a, é uma comparação. Não obstante, gatinho, confesso isso. Confesso que pouco importa. Eu confesso, né? O sujeito eu, confesso isso. Então, esse que tá aqui também vai ser uma conjunção integrante. Confesso isso. Porque tem um confesso antes aqui, ó. Fazer assim só para você perceber. Conjunção integrante.
Bom, sobrou a letra E. E aí, realmente, ó, o que nós vamos ter na letra E aqui? Nós vamos ter, importa quanto duras tu, querido amigo. E esses teus olhos, azul safira, com que me fitas? Me fitas com os teus olhos. Fita-me, que aí corta o S aqui, né? Com teus olhos azul safira. Então, fita-me com teus olhos azul safira. Importa-me quanto duras tu, querido amigo, e teus olhos azul safira, olhos com que me fita. Então, beleza. Nossa resposta, esse que é um pronome relativo. Não menos importante para a gente fechar a nossa aula com chave de ouro, porque essa era a última questão. Vamos fazer uma revisão aqui de alguns tipos de Q. Gente, a FCC costuma cobrar muito Q. Se eu falar que ela cobra toda a prova, é mentira. Mas nessa prova caiu, por exemplo, uma questão de formação de palavras que não é muito típica. Caiu uma questão de Q que não é muito típica. Então, por isso que eu falo, o menino também tem que lembrar de estudar tudo que está no edital, né? Ficar barganhando com a banca. Ai, vou estudar só o que cai mais. E aí o que te leva para a posse é tudo, tá? É realmente ter a possibilidade de acertar um pouco mais, beleza? Bom, então aqui, ó, vou pegar os tipos de que. O mais importante, pronome relativo versus conjunção que integrante. Esses dois são os que mais aparecem na FCC, mas aparece também bastante preposição acidental, e preposição acidental confunde muito com conjunção integrante, é bem parecido, então a gente tem que tomar bastante cuidado. Depois eu tenho conjunção consecutiva, vai dar ideia de consequência, conjunção comparativa, conjunção explicativa, entre outros, tá, gente? Aqui, ó, já vou deixar assim, entre outros. Estamos pegando uma sequência dos mais importantes e dos mais comuns na FCC. Também vou dar exemplo, tá? Então, aqui, ó, aí eu tô falando isso, se você quiser deixar uma linha, depois você não me xinga. Ai, meu caderno ficou bagunçado, deixa uma linha aí. Então, pronome relativo, o que vai acontecer aqui, gente? Pronome relativo sempre substitui um termo antecedente com o qual mantém relação de sentido. Então, ele retoma termos. Eu não vou colocar o não, porque é termo antecedente, não precisa ser o imediatamente antes. Quando eu falo assim, ó, a casa de Pedro que pegou fogo foi demolida. Quem pegou fogo? No caso, deve ter sido a casa de Pedro, que é ela que foi demolida, é o contexto ali. A casa de Pedro, que é empresário, foi demolida. Quem que é empresário? Pedro. Então, não necessariamente é o termo imediatamente anterior. Ele retoma um termo antecedente com o qual ele mantém uma relação de sentido. Então, ele precisa ter relação de sentido, tá? Então, pronome relativo retoma termo antecedente, beleza? Que tipo de oração que introduz o pronome relativo, gente? Oração adjetiva. Então, todo pronome relativo, todo, vamos repetir? Todo pronome relativo introduz oração adjetiva. Conjunção integrante não retoma termos. Introduz que tipo de oração? Introduz oração substantiva. Aquela que normalmente, porque isso é lógico que pode dar errado, porque é um artifício, normalmente a gente consegue substituir por isso, beleza? Bom, preposição acidental ocorre entre ter e haver mais infinitivo. Então, ou o verbo ter ou haver mais o infinitivo. Só que na cabeça do menino, uma coisa vem colada na outra, e na vida da prova não, né, gente? Vem separado, a gente vai mostrar isso com exemplo. Consecutiva
aparece precedida de intensificador. O que é isso? Tão, tal, tanto, tamanho. Então, sempre aparece um intensificador. Comparativa aparece precedida de mais, menos e afins, né, gente? Outros termos. Aqui a gente pode usar sempre que ou do que. Esse do aqui, ó, é facultativo e tem caráter expletivo. Pode ser suprimido sem prejudicar o sentido, tá? Conjunção explicativa equivale a pois, ocorre após imperativos, normalmente. Estuda que a vida muda. Então, agora vamos exemplificar isso aqui, tá? Vamos supor que eu tivesse assim, ó. As coisas de que precisamos demandam atenção. Então, precisamos das coisas, ó. As coisas de que precisamos demandam atenção. Precisamos de quê? Das coisas. Retoma um termo antecedente com o qual mantém uma relação de sentido, tá? Conjunção integrante, aqui, ó. A ideia de que somos úteis. Aqui, ó. Nós somos, tá vendo? A ideia disso, essa ideia, tá? A ideia de que somos úteis é limitada ao trabalho. Então, a ideia disso, essa ideia. Então, nesse caso aqui, isso é uma oração completiva nominal. Preposição acidental, ó, temos. Aí, ó, para ser mais fidedigna ao que pode acontecer lá na sua prova, vamos colocar uns termos aqui no meio, ó. Em muitos momentos que resolver problemas. Temos que resolver problemas. Temos que resolver ou temos de resolver problemas, beleza? Então, nesse caso aqui, o que acontece, pessoal? Temos que resolver, isso aqui é uma locução verbal. Quando a gente fala em preposição acidental, o caso é de locução. São dois verbos que constituem uma única oração. Temos que resolver problemas, beleza? Conjunção consecutiva vai dar a ideia de o quê? Consequência. Estudou tanto que foi aprovado. Estudou tanto que foi aprovado. Seu caso. Estudou tanto que foi aprovado. Beleza? Conjunção comparativa. Aparece precedida de mais, menos, maior, menor, pior, né? Então, aqui, ó. Estudou mais que ou mais do que outros candidatos. E isso é necessário, amigo. Então, estudou mais que ou mais do que outros candidatos. Conjunção explicativa equivale ao conector pois, ocorre após imperativos, ó. Estuda tu. Que a tua vida muda. Estuda, pois assim a tua vida mudará, beleza? Então, aqui os principais tipos de quê? E não vou falar com você que é super recorrente na Fundação Carlos Chagas haver uma questão de quê, porque não é. Porém, entretanto, todavia, na sua prova foi isso que aconteceu, né? Tá vendo que as coisas são assim. E com isso, gente,
terminamos a prova do TRT São Paulo, segunda região aí, para o cargo de técnico judiciário. Prova boa, 9 questões bem colocadas, metade da prova interpretação de texto quase, né? Então, se a gente olhar, são 4 de texto e 5 com conteúdos mais gramaticais. Nos conteúdos gramaticais, uma questão envolvendo pontuação e concordância, bem legal, uma questão de tipos de quê, uma questão de prefixo. Então a gente tem aí assuntos variados e com certeza isso faz parte do repertório da FCC. Então é estudar, focar e estudar que as coisas vão dar certo para você. E aí a gente acabou por aqui. Doeu, gente? Nem doeu, ó. Vamos trocar uma energia positiva, não doeu nada. E acabamos por aqui.